Bom dia, meus queridos alunos. Como vocês estão? Nós estamos com muitas saudades de vocês. Mas enquanto temos que nos cuidar em casa, vamos prestar atenção na aulinha da evangelização. Para começar, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 8. Desigualdade das riquezas. Se só for considerada a vida atual, é em vão que se procura resolver problemas como a desigualdade das riquezas. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples. Eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, sóbrios e previdentes para conservar. Além disso, é matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente. Imaginando-se essa repartição feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, devido à diversidade de caracteres e atitudes. Imaginando-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver, isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que ajudam no progresso e no bem-estar da humanidade. Imaginando-se que ela desse a cada um o necessário, não mais existiria o estímulo que impele às grandes descobertas, o necessário, e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que ela se espalhe a partir deles, em quantidade suficiente segundo as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. E aí também está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele conseguisse por sua própria experiência distinguir o bem do mal e que a prática do bem fosse o resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não pode ser fatalmente conduzido nem ao bem nem ao mal, pois assim seria apenas um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como também é ao mesmo tempo um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, e é por isso que a desloca incessantemente. Todos devem possuí-la para poder servir-se dela e provar o uso que saberá fazer. Porém, como é materialmente impossível que todos a tenham ao mesmo tempo, e aliás, se todos a tivessem, ninguém trabalharia, prejudicando o aprimoramento do globo, cada um a possui por sua vez. Quem não a tem, hoje já teve ou terá em uma outra existência, e quem a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza para uns é a prova de paciência e resignação. A riqueza para outros é a prova de caridade e abnegação. Lamenta-se com razão o infeliz uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. Se o homem só tivesse uma única existência, é certo que nada justificaria uma tal repartição dos bens na terra. Mas se em vez de limitar a vida presente, considera-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. Então, o pobre não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não o têm de glorificar-se do que possuem. Se abusa da riqueza, não é através de decretos nem de leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas elas não podem mudar o coração. É por isso que só se tem uma duração temporária e sempre vêm seguidas de uma relação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza cessarão por si mesmos quando os homens moldarem suas relações
pela lei da caridade. Então, vamos agora fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso irmão, te agradecemos em mais uma aulinha do dia de hoje. Que a espiritualidade amiga possa amparar e envolver os nossos corações. Que o Senhor também possa abençoar os nossos irmãos, onde quer que se encontrem nesta hora, em suas dificuldades. Pedimos, Senhor, a permissão para dar por iniciada mais uma aulinha do dia de hoje, que assim possa ser. Amém. Hoje nós vamos aprender sobre um rapaz que se chama Tony. Isso mesmo. Olha só, vai aparecer aí no vídeo a letra trocada por causa do reflexo, né? Mas está escrito o rico distraído. E aqui tem um pensamento. Será que ele estava pensando em quê? Vamos descobrir? Então vamos lá. O rico distraído. Existiu um homem muito triste e revoltado. Olha só como ele está chorando. E está com uma cara muito feia, não é mesmo? Vamos ver o que ele fez? Então vamos lá. Tony nasceu numa família muito rica. Ele tinha muito dinheiro. Mas antes de reencarnar, ele tinha combinado com um plano espiritual superior que ele usaria todo o dinheiro que ganhasse para ajudar os irmãos mais necessitados, as pessoas que não têm o que comer, que não têm onde morar. Olha só, ele deveria ajudar essas pessoas pedindo um prato de comida, pedindo um copo de água, mas Tony não pensava em nada disso. Ele só queria juntar e comprar casas e fazendas. Ele tinha uma fazenda enorme, cheia de animais, vacas, cavalos, galinhas, porcos, ovelhas, cabritos, e cada vez que ele conseguia mais, ele queria mais ainda. Nunca estava satisfeito com as coisas que tinha. Mas os amigos espirituais estavam sempre inspirando Tony, falando com ele através dos sonhos, que é a nossa vivência no plano espiritual, sempre dizendo: Tony, não se esqueça da promessa que você fez antes de reencarnar. A sua felicidade depende do bem que você faz na Terra. Nós estamos aqui para te ajudar. Aproveite a sua encarnação. Aproveite o dinheiro que você tem recebido para ajudar a quem tem menos que você. Mas Tony não deu ouvidos aos seus amigos espirituais e continuou gastando, juntando e comprando mais e mais. Só que chegou o dia em que Tony desencarnou e ele foi parar no plano espiritual. Mas Tony não chegou feliz lá. Ele estava mais triste ainda, porque no plano espiritual ele se deu conta do que tinha feito. Nada. Ele não fez nada do que prometeu. Tony, apesar de ter morrido,
ele ainda estava ligado por um fiozinho, e esse fiozinho é o fio que o liga aos bens materiais. O Tony era muito materialista e só pensava no dinheiro e em si mesmo. E chegando no plano espiritual, ele chorou amargamente, arrependido de tudo que fez. E quando encontrou os amigos espirituais, e ao lado dos amigos espirituais Jesus, que ele não conseguia ver por causa da sua condição evolutiva, ele implorou aos benfeitores: por favor, me deixem renascer mais uma vez. Dessa vez eu prometo que farei tudo direitinho. Quero nascer rico outra vez. Eu sei que é uma prova muito difícil, mais difícil mesmo do que a prova da pobreza. Mas eu preciso ajudar os meus irmãos. Eu preciso me redimir com eles. Por favor, eu não tenho tido paz. Estou infeliz e muito arrependido. E os benfeitores se sensibilizaram com o arrependimento de Tony e resolveram, claro que com a permissão de Jesus, dar uma nova chance ao nosso amigo Tony. E ele reencarnou mais poderoso ainda do que na última existência. Vamos descobrir como é que ele reencarnou? Então vamos lá! Tony reencarnou em um lindo castelo, e nesse castelo existiam vários animais, cachorros, unicórnios, isso mesmo, até unicórnios tinha no castelo, sapos, bichinhos, tinham muitas coisas. E nesse castelo o Tony era um rei. E para que vocês não esqueçam, nós vamos chamá-lo outra vez de Tony, o Rei Tony. Bem, o nome da história é Procurando Firme. Vamos ver o que aconteceu com o Tony nessa encarnação? Será que ele conseguiu cumprir tudo o que ele prometeu no plano espiritual? Vamos lá! Esse daqui é o castelo onde o Tony mora. Um castelo bem gigante. Dá pra ver, né? Então vamos lá. Esta é uma história de um príncipe e de um rei. Mas aí alguém perguntou: outra história de príncipe e rei? Puxa vida, não há quem aguente mais essa história. Dá um tempo, né? Espera um pouco, ô. Você não sabe ainda como a história é. Ah, isso eu sei sim. Aposto que tem castelo. É, castelo tem. Ah, e rei e rainha também tem, não é? Vai me dizer que não tem dragão. Dragão tem também. Puxa, e você ainda vem dizer que não é daquelas histórias chatíssimas que a princesa, o rei e o príncipe ficam a vida inteira esperando por um príncipe encantado e que na verdade é um sapo? Ah, vá, deixa eu contar. Depois você vê se gosta. Que coisa! Vamos lá. Então tá, vamos ouvir a história do dragão e do rei. Era uma vez um castelo com rei, rainha, príncipe, princesa, muralha, fosso em volta, ponte levadiça e um terrível dragão na porta do castelo que não deixava ninguém sair. Mas como é que ele não deixava ninguém sair? Bem, vamos descobrir.
Parece que esse dragão era muito perigoso. E cada pessoa via um tipo de perigo no dragão. Alguns reparavam que ele tinha unhas compridas, outros reparavam que ele tinha dentes pontudos. Um tinha visto que ele tinha um rabo enorme com a ponta toda cheia de espinhos. Tinha gente que achava que ele era verde, outros achavam que era amarelo, roxo, cor de burro quando foge e saía até fogo do nariz. Saía sim, por isso ninguém se atrevia a cruzar o pátio para sair de dentro das muralhas. Mas o pequeno príncipe, que depois se torna o rei Tony, desde pequeno estava sendo treinado para sair um dia do castelo, porque ele tinha uma missão muito valiosa. Ele tinha que correr mundo afora, como todo príncipe que se preza faz. Mas no fundo mesmo Tony queria era outra coisa. Ele tinha professor de tudo. Tinha professor de esgrima que ensinava a lutar. Tinha professor de berro que ensinava ele a gritar quando estivesse em perigo. Tinha professor de karatê. Tinha professor de alpinismo, aquela arte de subir nas montanhas, porque o Tony tinha que ser um aventureiro. Mas Tony não queria ser aventureiro. Ele queria ajudar as pessoas que não nasceram num castelo como ele. E não foi ninguém que disse isso a ele. Desde pequenininho ele tinha isso dentro dele. Queria ajudar a todo mundo e sempre falava com a mãe. Olha só, a mãe dele está aqui e ele está com um frango na espada. E ao invés dele lutar, ele falava assim: mamãe, por que não levamos esse franguinho para ajudar as pessoas carentes que moram nos arredores do castelo? Elas não têm o que comer, não têm o que beber e estão tão pobrezinhas. Mas a mãe nem dava importância para ele. Tony tinha tudo do bom e do melhor. A sua casa era toda enfeitada e a sua mãe vivia descansando em sua poltrona tão fofinha e macia. Aqui nós temos os guardas do castelo que não deixavam Tony sair porque ele ainda era muito pequeno para sair sozinho. Mas quando perceberam, estava Tony fugindo do castelo pela janela. Ele aproveitou que a sua irmã, a princesa, tinha lindas e compridas tranças e pediu a ela para que servisse de corda, porque ele queria muito ir ao encontro dos outros. E a irmã concordou, emprestou as suas tranças para o Tony e ele desceu. Ele até tinha uma bicicleta, olha só. Enquanto isso, no castelo, o bobo da corte, as outras pessoas estavam pensando só em si mesmas, que nem repararam a falta do Tony. E o Tony, de fininho, voltou para casa, muito contente, porque ele tinha conseguido levar um pouco de alimento para as pessoas que sofriam. Ele sabia que no seu castelo não ia faltar nada, porque eles eram muito ricos. E o dia passava, enquanto Tony tinha que mostrar interesse nas coisas do castelo, embora o seu coração dissesse outra coisa. Ele sempre quis se tornar uma pessoa que ajuda outras pessoas. E então, olha só, o rei querendo dar a coroa dele para Tony,
Mas Tony deu um grito porque ele não queria essa coroa, não. Essa coroa era muito pesada no sentido espiritual. Ele não queria. Mas ele resolveu usar a coroa para dizer aos pais que ele até se importava um pouco com o castelo, mas só se o castelo se tornasse um lugar onde pudessem fabricar roupas, onde pudesse preparar alimentos para levar aos irmãos pobres. E os pais finalmente concordaram com Tony, e até que algumas pessoas do castelo acharam a sua ideia muito legal. O Tony estava mostrando valores morais que não tinha aprendido com a sua família. Será que ele aprendeu sozinho? Mas, para quem conheceu a história do Tony na última reencarnação, se lembra que ele fez mau uso do seu dinheiro e agora ele queria fazer tudo ao contrário. Ele queria fazer o bem que ele deixou de fazer na vida passada. E assim, a sua mãe estava tão surpresa com essas novas ideias do Tony que nem acreditava. Mas era uma surpresa muito boa, não é, pessoal? Porque nós sempre temos que fazer o bem e ajudar da melhor forma que nós pudermos. Assim, Tony teve uma ideia genial. Ele tinha tantos brinquedos que resolveu separar alguns para doar para os seus amigos. Ele tinha bonequinhos, cavalos de pau e tudo mais que se pode ter num castelo. Assim, o Tony conseguiu finalmente sair de casa com a permissão dos seus pais e foi mundo afora feliz ajudar as pessoas. Quando ele voltou para o plano espiritual, ele tinha feito um ótimo trabalho e foi parabenizado pelos amigos espirituais, porque ele voltou com uma sacola cheia de conquistas espirituais. E é isso que nós temos que fazer da nossa vida, não é mesmo, pessoal? Se nós nascermos com bens materiais, com dinheiro, nós podemos sempre ajudar os nossos amigos. E se nós nascemos numa família pobre, nós temos que pedir forças a Deus para passar muito bem por essa prova, pois é uma prova de paciência, de resignação e que tudo vai passar e vai ficar bem. Espero que vocês tenham gostado da história do Tony. A tia vai deixar uma atividade de colorir muito legal. Espero que todos gostem e façam. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por termos a oportunidade de conhecer as lições tão valiosas do Evangelho. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, os nossos familiares, os nossos amigos, que ajudem, Senhor, nesse momento atual do planeta, a todos os irmãos que estão em dificuldades, os médicos, os funcionários dos hospitais e a todos, Senhor. Pedimos assim a permissão para dar por encerrado mais uma aulinha do dia de hoje, que assim possa ser.